Quando eu comecei a trabalhar com direito em outra vida, no início dos anos 80, eu me formei em 80, um típico advogado, ou ele era um civilista, e ele tinha um Código Civil e um Código de Processo Civil, ou ele era um criminalista, e aí ele tinha Código Penal e um Código de Processo Penal, ou ele era um advogado trabalhista que tinha uma CLT, e alguns poucos faziam direito societário e, portanto, utilizavam a lei das sociedades anônimas e o velhíssimo Código Comercial. E não havia uma prática que se servisse da Constituição. As pessoas nem tinham Constituição. A Constituição era tratada como um periódico relativamente renovável e não havia muita perspectiva para esse domínio naquele final de regime militar. E aí eu, aos poucos, encontrei o meu espaço na vida, a minha vocação na vida. Eu comecei a trabalhar usando a Constituição. Eu gostava disso academicamente e, experimentalmente, tentei um espaço, um novo business, digamos assim. Meu primeiro caso, usando a Constituição, foi um caso que, antes da Constituição de 88, ainda estávamos sob a Constituição de 69, nos primeiros anos dos anos 80, me procurou um astrônomo de nome Ronaldo Mourão. Nunca me esqueci, o estagiário, quando ele entrou, falou: podemos cobrar honorários astronômicos. Mas não era o caso. E quando ele entrou, ele me contou a seguinte história, que ele era um observador, ele era um reputado astrônomo, já falecido. Ele disse: eu tenho as chaves das cúpulas do Observatório Nacional. Só que entrou um novo diretor e ele mudou todas as fechaduras. E eu agora não consigo mais acesso às cúpulas, eu tenho que fazer um requerimento com 72 horas de antecedência para poder ter acesso às cúpulas. Isso me traz um transtorno danado, porque eu não sei se vai estar chovendo, se vai estar nublado, se eu vou estar inspirado. E, portanto, isso está atrapalhando a minha pesquisa. Pelo conhecimento convencional, o diretor da instituição tinha uma certa discricionariedade de estabelecer como é que se entrava nas cúpulas. Mas havia um artigo na Constituição, de resto reproduzida na atual, mas estamos falando da de 69, que dizia assim: o poder público incentivará a pesquisa científica e tecnológica, que era um dispositivo tratado tradicionalmente como uma norma programática. E as pessoas tratavam as normas programáticas como aquelas normas que não serviam para coisa nenhuma. Estava lá meio para enfeitar a Constituição, ou, quem sabe, em algum lugar do futuro, alguém realizasse aquilo. E eu, então, diante da queixa do Mourão, propus um mandado de segurança contra o diretor do Observatório Nacional, sob o fundamento de que a norma de fato daquela natureza não permitia que você exigisse um comportamento positivo. Portanto, você não podia exigir, por exemplo, o financiamento da sua pesquisa científica e tecnológica. Mas a norma, mesmo programática, como se tratava, ela permitia que você exigisse comportamentos negativos, que o poder público se abstivesse de qualquer comportamento que contraviesse a norma. E a providência daquele diretor, em vez de incentivar a pesquisa científica e tecnológica, dificultava a pesquisa científica e tecnológica, e, portanto, era um ato inválido. E aí citou-se o diretor, e eu acho que o diretor ficou tão espavorido com aquela história que ele imediatamente veio aos autos, fez um acordo, nós resolvemos o problema, o Mourão ficou feliz da vida, e eu descobri um nicho de mercado onde eu atuei uns 30 anos na minha vida, e por muitos anos quase sozinho, até que depois se criou uma especialidade no direito, que era a do advogado constitucionalista, que simplesmente não existia naquele tempo. Portanto, eu militei na advocacia muitos anos, com muito proveito, com muitas realizações, e eu gosto de dizer, alguém já terá me ouvido dizer isso, que eu conservo a minha alma de advogado, que é um ponto de observação da vida, é uma atitude diante da vida. O poder não me pega, não tenho nenhuma relação ontológica com o poder.
mas ter alma de advogado, eu gosto de exemplificar com uma história que me passou logo que eu mudei para Brasília, em que os meus filhos, ainda jovens, queriam conhecer o Lago Paranoá, que é aquele lago muito bonito que tenta tornar Brasília um pouco menos seca. Quem já esteve lá saberá disso, mas tem épocas que o ar fica irrespirável, em sentido meteorológico e em sentido metafórico. Pois então vou eu dar o meu passeio pelo Lago Paranoá com os meus filhos. A minha mulher pipocou do programa, mas preparou um isopor com lá 2 Coca-Colas, 2 Guaranás, tem umas 2 cervejas também. E aí vamos nós ao lago, e eu apoio o pé no isopor, já dentro do barco. O isopor era de péssima qualidade e ele ruiu, viraram cacos de isopor. Então eu voltei para casa, sobraçando aqueles cacos de isopor, Paulo, e falei para a minha mulher, pisaram no isopor. Só que as mulheres, algumas pelo menos, têm alma de Ministério Público. E ela imediatamente perguntou, quem pisou? Ao que eu respondi, eu estou aqui para defender o isopor, não para acusar ninguém. Então, isso aqui é ter alma de advogado, é um ponto de observação da vida muito específico, e eu só deixei a advocacia porque a vida me proporcionou a bênção, que eu considero, que é poder servir ao país e às causas em que eu acredito, sem nenhum outro interesse nesta vida que não seja cumprir bem o meu papel e ajudar a fazer um país melhor, um país maior e servir, na medida da minha compreensão, a causa da humanidade. Eu acho que não há privilégio maior e, portanto, apesar de dias difíceis, eu cumpro com muita alegria esta missão que a vida me deu. Tanto a minha vida de juiz hoje, como a minha vida de professor, que é um pouco andar por esse país e andar pelo mundo, ajudando a pensá-lo e a construir soluções criativas para as dificuldades que nós enfrentamos. É impossível pensar o Brasil hoje e falar do Brasil hoje sem um capítulo, pelo menos, que cuide da corrupção e deste embate que nós estamos travando para, dentro da Constituição, dentro das leis, sem vingadores mascarados, sem punitivismo, tentar superar este quadro difícil que nós encontramos hoje no Brasil. Mas devo dizer que, apesar de eu fazer um diagnóstico severo, para, em seguida, pensar na agenda construtiva que eu acho que nós precisamos pensar, eu gostaria de dizer que esta onda de negatividade que pegou o país de uma maneira geral e tem abalado a sua autoestima, não me pegou. Eu continuo tendo um olhar positivo, construtivo e otimista do Brasil. Acho que nós estamos mudando de patamar, nós estamos mudando de paradigmas, nós estamos plantando, eu penso, as raízes de um país melhor, que é o que nós estamos fazendo. Há uma frase boa do James Tobin, que foi um prêmio Nobel da Economia, alguns anos atrás, em que ele dizia assim, o otimismo não funciona, o otimismo não faz as coisas ficarem melhores, mas o pessimismo funciona. O pessimismo, em geral, faz as coisas ficarem piores. Portanto, só por isso já não valeria como atitude na vida a postura do médico, de uma história deliciosa que meu amigo Carlos Aires gosta de contar. O médico falou para o paciente, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar, tem uma ruim e tem outra pior. O paciente, bom, me dá a ruim primeiro. E o médico fala, você só tem 24 horas de vida. Então, o que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. Não estou nessa vibração. Pelo contrário, acho que nós vivemos um momento difícil, a fotografia do momento é devastadora, mas o filme é bom. E, portanto, a primeira nota da nossa conversa, que é uma nota positiva, eu gostaria de lembrar 3 conquistas muito importantes desses 30 anos de democracia. A primeira delas, nós conquistamos estabilidade institucional. 30 anos
de estabilidade institucional, num país de tradição, de quebras da legalidade constitucional, de rupturas, de quarteladas, e nós temos este longo período em que atravessamos tempestades diversas, desde o escândalo do Mensalão, a Operação Lava Jato, a destituição de 2 presidentes da República por impeachment, dentro do quadro da legalidade constitucional. Eu estou falando do quadro formal, evidentemente eu não vou entrar na discussão se é golpe ou se não é golpe, cada um terá a sua convicção política e não cabe a mim entrar nessa discussão. Mas, do ponto de vista jurídico formal, foram respeitados os ritos constitucionais, e é esse o ponto que eu estou enfatizando aqui. A segunda, isso num país, se nós fizermos a conta, fazendo um corte histórico em 1930, vejam quantas vezes esteve abalada a legalidade constitucional na história recente do Brasil. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, golpe do Estado Novo, intentona comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição de Getúlio Vargas em 45, 2 tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Ara Garças em 1955, veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart, quando da renúncia do Jânio Quadros, golpe militar de 64, prorrogação do mandato de Castelo Branco com o cancelamento das eleições de 65, ato institucional número 5 de 68, e o golpe dentro do golpe, que foi a outorga da Constituição de 69 e o impedimento da posse do presidente Pedro Aleixo, e, em seguida, os anos de chumbo do período Médici, mais o fechamento do Congresso pelo general Geisel em 1977. Portanto, só nesse corte histórico de menos de 100 anos, já não se contam nos dedos de uma só mão a quantidade de rupturas que houve na história brasileira institucional. Portanto, é impossível exagerar a importância de nós vivermos sob um regime constitucional e democrático há 30 anos. A segunda grande conquista do período democrático foi estabilidade monetária. Qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos, na mesa quase ninguém, na plateia um ou outro, qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos terá a sua própria história de horror para contar do que era viver sob um regime de hiperinflação e aqueles planos sucessivos que fracassavam, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, a vida era um inferno. Os preços variavam ao longo do dia e a hiperinflação aumentava o abismo de desigualdade na sociedade brasileira, porque quem tem capital se protege da desvalorização no mercado financeiro, mas quem não tem capital, quem vive de salário, via o seu poder aquisitivo se depreciar a cada dia, e isso fez com que o Brasil ficasse ainda mais desigual, até que, em meados da década de 90, com o Plano Real, se conquistou estabilidade monetária. E temos vivido com razoável controle desde lá. E a terceira conquista importante do período democrático desses 30 anos, que eu acho que merece ser celebrada, foi a inclusão social de mais de 30 milhões de pessoas ao longo dos últimos 30 anos. Talvez só a China, em todo o mundo, com seu 1 bilhão de habitantes, tenha conseguido tirar da pobreza extrema mais gente do que nós tiramos nos últimos 30 anos. Isso não é só uma estatística. Ao longo desse período, o Brasil teve o maior crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano da América Latina e do Caribe, que é um indicador de ganhos sociais em matéria de educação, em matéria de saúde e em matéria de expectativa de vida. Portanto, como eu disse, apesar da fotografia do momento ser devastadora, a verdade é que o filme dos 30 anos de democracia é um filme bom, com muitos capítulos que nós podemos comemorar. E a verdade é que, em menos de uma geração, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a hiperinflação e nós estamos derrotando a pobreza extrema. Eu acho que tudo isso merece verdadeiramente uma celebração. Feito isso, eu
portanto, o nosso capítulo 1 são as conquistas democráticas que nós temos para celebrar, eu abro um capítulo sobre o momento atual, um olhar sobre o momento atual brasileiro. Eu acho que vale uma olhada para trás para tentar identificar quais são as grandes causas mais remotas da corrupção que nos aflige a todos e tem tornado tão difícil superar este mal que acompanha a América Latina, infelizmente, de uma maneira geral, e o Brasil de maneira particular. Eu destaquei 3 causas remotas, 3 disfunções históricas que eu acho que nós precisamos ter em conta ao enfrentar o problema da corrupção. A primeira disfunção histórica que tem nos acompanhado desde sempre, desde a colônia, é o patrimonialismo. A nossa colonização ibérica herdou uma tradição que não separava adequadamente o espaço público do espaço privado, a fazenda do rei da fazenda do reino. O rei era sócio privado dos aventureiros que vinham explorar a colônia e tinha participação pessoal nos tributos arrecadados. Isso gerou esta cultura que nós temos de difícil separação entre o público e o privado, uma cultura de frequente apropriação do espaço público pelos interesses privados, que se manifesta na máxima tenebrosa do rouba, mas faz. A segunda disfunção histórica que nos acompanha é o que eu denominei de oficialismo. É esta dependência excessiva e permanente do Estado para quase tudo. Todo projeto social, empresarial, político, o que seja, depende das bênçãos, do apoio, do financiamento do Estado, de companhia telefônica, a fantasia de carnaval, tudo depende da intervenção do dinheiro público, da União, do Estado e do município, com todos os condicionamentos indevidos que daí advêm, e cria-se uma cultura de paternalismo, de compadrio, a república da parentada, em que cada um quer proteger os seus e que se manifesta na máxima aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E a terceira e última disfunção, que eu acho que está mais remotamente dentre as causas da corrupção, é uma certa cultura da desigualdade. Parte uma herança aristocrática, em parte uma herança escravocrata, a crença de que existem superiores e inferiores, e que a lei e o cumprimento das regras é para os comuns, e, evidentemente, não vale para os especiais como eu. E todo mundo, então, busca um jeitinho para pessoalizar a sua relação com a vida, com o mundo, e burlar a lei que só vale para os outros. Um certo sentimento de desigualdade, um certo esquisito complexo de superioridade. Quem estuda psicologia sabe que não existe complexo de superioridade, só existe complexo de inferioridade. Mas ele se manifesta na sensação de que uns são melhores do que os outros. É a cultura do privilégio. Em lugar de se distribuírem direitos para todos, buscam-se os privilégios. E aí o sujeito quer foro especial, prisão especial, imunidade, desonerações e um regime todo próprio para ele, especial, diferente do que vale para os comuns. É esta mentalidade do sábio com quem você está falando que ainda vige no Brasil, ou esta cultura do privilégio, vou cuidar de mim primeiro, Mateus, primeiro os meus. Eu penso, portanto, que patrimonialismo, oficialismo e uma certa cultura da desigualdade ainda estão por trás desse fenômeno. Nós temos, eu penso, muitas gerações enfrentado essas disfunções, mas não nos livramos ainda integralmente delas, e é preciso que a gente tenha consciência do que está acontecendo para podermos enfrentar adequadamente os nossos problemas. A gente, na vida, tem que fazer
os diagnósticos certos, senão a gente não acerta a cura. Me lembro sempre de uma história que eu ouvi do sujeito que pegou um avião na ponte aérea Rio-São Paulo, um velho samurai, veio uma turbulência, o samurai balançava ao vento, o sujeito começou a passar mal, encheu um saquinho daquele, depois encheu mais outro saquinho, e ele foi ficando lívido, a aeromoça veio muito aflita e disse, meu senhor, o senhor está com falta de ar? E disse, não, minha senhora, eu estou com falta de terra. Portanto, se fizer o diagnóstico errado, a gente não acerta na cura. E eu acho que há duas causas mais imediatas que eu gostaria de mencionar, e porque muito próximas dos nossos desacertos contemporâneos. Primeiro, a primeira causa das dificuldades que enfrentamos, eu acho que é um sistema político. O sistema político brasileiro. Todas as pessoas, todas, trazem em si o bem e o mal. É inerente à condição humana. O processo civilizatório existe para que a gente potencialize o bem e reprima o mal. Isso que é a civilização. A gente consegue reprimir o mal e potencializar o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele potencializa o mal e reprime o bem. E é por isso que nós precisamos investir energia nesta transformação. Temos um sistema de governo, de presidencialismo, de coalizão, que induz a um imenso fisiologismo. O sistema político significa sistema de governo, sistema eleitoral e sistema partidário. O sistema de governo é um modelo de hiperpresidencialismo fisiológico, cooptador, geralmente transacionando com o espaço público para atender interesses privados. No sistema eleitoral, temos um voto proporcional em lista aberta. O sistema é caríssimo. Uma eleição para a Câmara dos Deputados custa entre 5 e 10 vezes o que o parlamentar vai receber nos 4 anos em que vai ser remunerado pelos cofres públicos. A conta é mais ou menos, dependendo do Estado, de 5 a 10 milhões para se eleger e vai ganhar R$1.100.000 ao longo de 4 anos líquidos. Isso se não gastar dinheiro com absolutamente nada, não pagar escola, não pagar apartamento, não pagar pensão, não pagar nada. Esta diferença entre custo e receita é a explicação de boa parte da corrupção que nós temos no Brasil, porque esse dinheiro vai se buscar em algum lugar. E, por fim, nós temos um sistema partidário desastroso, em que, muito largamente, se vive da apropriação privada do fundo eleitoral e da venda do tempo de televisão. O sistema partidário brasileiro é a institucionalização da desonestidade, triste como seja. Portanto, é preciso, causa mais direta da corrupção, repensar algumas dessas engrenagens do sistema político. Eu voltarei a falar sobre isso. E a outra causa, mais direta e momentânea, eu penso que seja a impunidade, que nós estamos tentando enfrentar. Eu gostaria de dizer, e mais ainda, num Estado que passou pelo trauma, que eu sei que se passou aqui em Santa Catarina, que eu não acredito em nenhum tipo de atuação estatal que não seja pautada pela Constituição, que não seja pautada pela legalidade, que não seja pautada pelo respeito ao direito de defesa, que não seja pautada pela presunção de inocência e que não seja pautada pelo devido processo legal. Não acredito em justiceiros, vingadores mascarados, punitivismo, não é essa a forma que eu penso a vida. Mas há alguns aspectos sobre os quais falarei em seguida. Mas a cultura da desigualdade também se manifestou no Brasil na criação de um direito penal absolutamente seletivo. Um direito penal que só consegue pegar menino pobre por 100 gramas de maconha e não consegue alcançar
os verdadeiros tubarões que saqueiam o Estado brasileiro. Portanto, o esforço para criar uma sociedade igualitária, como nós precisamos criar, envolve um direito penal moderado, não acredito em exacerbações punitivas, mas que não seja seletivo. E, portanto, ninguém deve ser preso porque é pobre, ninguém deve ser preso porque é rico, mas também ninguém deve estar imune ao direito, seja porque é pobre, seja porque é rico. Nós temos que criar esse sentimento de igualdade que ainda não existe na sociedade brasileira. Esta ideia de que prender rico deve violar algum dispositivo da Constituição, não importa o que ele tenha feito. E, portanto, nós temos que derrotar também essa cultura e uma cultura de uma elite dominante que se protege, criminaliza duramente o delito dos pobres. O Estado brasileiro é duro com os pobres e manso com os ricos. Para uma ideia, um exemplo ilustrativo, crime de sonegação fiscal. Pobre não sonega, creia em mim. Esse é tipicamente um crime de gente rica. Pois a legislação e a jurisprudência diz assim, não importa quanto tenha sonegado, se pagar até depois do trânsito em julgado, está extinta a punibilidade. Portanto, é um investimento de baixo risco a sonegação fiscal. Apenas para destacar como é um tratamento desigual entre sonegação e furto, por exemplo. De novo, um exemplo da cultura da desigualdade, e aqui termino este capítulo voltado para identificar as causas da corrupção. Patrimonialismo. Eu não estou atrapalhando vocês duas aí, não, né? Patrimonialismo, oficialismo e cultura da desigualdade, somados a um sistema político que induz a corrupção e uma impunidade ampla que assinala a vivência brasileira e que começa a ser enfrentada. E aí, um capítulo sobre o combate à corrupção. Uma fotografia do momento atual brasileiro é um susto e uma carreira. Eu vou descrever um conjunto de fatos sem nenhum juízo de valor, só uma descrição dos fatos. O presidente da República em exercício foi denunciado 2 vezes, uma por corrupção passiva e outra por obstrução de justiça. Um anterior presidente da República foi condenado em 1º grau. Um anterior presidente da República, ainda mais remoto, está denunciado perante o Supremo Tribunal por corrupção passiva. 2 ex-chefes da Casa Civil estão condenados criminalmente por corrupção ativa e por corrupção passiva. Um ex-secretário-geral da Presidência está preso por terem encontrado num apartamento, supostamente seus 50 e tantos milhões de reais. Dá para passar um fim de semana e tanto, hein? 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados estão presos. Um senador da República, ex-candidato a presidente da República, foi denunciado criminalmente por corrupção passiva. A colaboração premiada da Odebrecht envolveu 26 partidos políticos e cerca de 500 membros da política. A colaboração premiada da JBS, 28 partidos políticos e 1.800 políticos. Esta é uma fotografia do momento brasileiro atual. Alguém poderia supor que haja uma conspiração contra tudo e contra todos. O problema dessa teoria, o problema dessa versão, são os fatos, os malditos dos fatos, os áudios, os vídeos, as fotografias,
as malas de dinheiro, os apartamentos cheios de dinheiro, as provas que saltam de qualquer compartimento da vida brasileira que se abra. Portanto, como tenho dito, é impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Não foi uma corrupção de falhas individuais, pequenas fraquezas humanas. Foi uma corrupção endêmica, sistêmica, com uma contaminação muito impressionante. Tinha empresas públicas, empresas estatais, agentes públicos, agentes privados, partidos políticos, membros do Congresso Nacional. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros. Foi isso que aconteceu. Numa escala impensável. Onde há um contrato público no Brasil, tem alguma coisa errada. Criamos um país feio e desonesto. Eu devo dizer que eu não acho, voltando ao tema do direito penal, que se construa um país ou que se faça um mundo melhor com direito penal, exacerbações punitivas, não acho mesmo. A gente faz um país decente, a gente muda o mundo com educação pública de qualidade para que as pessoas possam fazer escolhas esclarecidas na vida, com distribuição justa de riquezas e de poder, para que as pessoas sejam livres e iguais e se sintam participando de uma comunidade que as acolhe, e com um debate público democrático de qualidade em busca das melhores soluções. Portanto, não partilho da crença de que se vai mudar o mundo a golpes de direito penal. Dito isso, porém, e retomando a ideia, um direito penal absolutamente incapaz de colher qualquer pessoa que ganhe mais de 5 salários mínimos criou um país de ricos delinquentes, um país da corrupção ativa, da corrupção passiva, do peculato, da lavagem de dinheiro, da fraude em licitações. De novo, não foram fatos isolados. Este era o modo de se fazerem negócios e de se fazer política no Brasil dos últimos muitos anos. Também não começou agora, nem é uma ligação de um governo. Acho que houve uma importante reação da sociedade, acho que houve mudanças importantes de atitude das pessoas e nas instituições, acho que o mensalão e o seu julgamento foi um marco importante nisso. Houve mudanças importantes na legislação e houve mudanças importantes na jurisprudência. Inclusive, pedindo vênia, eu estou aqui na Ordem dos Advogados, que foi minha casa por tantos anos, eu sei que essa é uma tese polêmica para os advogados, porque os advogados estão muito bem de cumprir o seu papel. Mas olhando do ponto de observação do país, de fazer bem para o país, a possibilidade de execução depois do 2º grau foi decisiva para enfrentar a corrupção. Porque o direito penal no Brasil tinha perdido a sua capacidade de funcionar como prevenção geral. E pela possibilidade real de punição, o direito penal desempenha o seu papel de prevenção geral, as pessoas param de delinquir e a possibilidade da efetiva punição levou a uma grande quantidade de colaborações premiadas. E, de novo, aqui para fazer um parênteses de quem foi advogado. Colaboração premiada só vale e só presta se for espontânea. Ninguém pode ser pressionado, ninguém pode ser chantageado, nem ninguém pode ser preso para fazer a colaboração. Muito importante isso, e fecho o parênteses. Mas a possibilidade de punição real é que fez com que as pessoas se mobilizassem para fazer a colaboração premiada. Portanto, foi uma mudança decisiva. E se alguém disser que, mas estou repensando por conta dos pobres, não acreditem nisso. Os pobres não são presos depois do 2º grau. Os pobres são presos antes da sentença de 1º grau. Pobre já chega preso, porque pobre é preso por delito associado a drogas, 30% da população carcerária. Pobre é preso por roubo,
Pobre é preso por homicídio, pobre é preso por reincidência em furto. Esses são os crimes de pobre, tipicamente. E, geralmente, eles são presos em flagrante, o flagrante é convertido em prisão preventiva e lá ficam. Portanto, em alguns casos, porque tinham que ficar mesmo, em alguns casos, porque há uma política criminal equivocada. Essa não é a nossa discussão aqui. Portanto, o que a mudança da jurisprudência fez foi possibilitar que pessoas que se supunham imunes ao direito penal começassem a ter que responder por alguns dos seus atos. Há uma reação enorme, Há uma operação abafa, visível, ostensiva, indecente. Basta ter olhos de ver. Que não consegue avançar mais porque há quem resista e porque a sociedade e a imprensa estão construindo uma barreira de proteção. Nós já temos uma consciência política e social no Brasil que dificulta que a reação vá além de um certo ponto. Mas ela existe, é visível e ostensiva e está em todos os poderes. Essas pessoas se supunham imunes e impunes, e porque assim se supunham, cometeram todo o tipo de delito que se possa imaginar. É gente que acostumou a viver com o dinheiro dos outros, que acostumou a tomar dinheiro dos outros, que, em última análise, é dinheiro da sociedade brasileira. Portanto, essas pessoas que se supunham imunes e impunes, elas reagem. Algumas não querem ser punidas, e eu entendo perfeitamente as pessoas que não queiram ser punidas pelo que fizeram. Faz parte da natureza humana. Mas há um lote pior. É o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E é imenso esse lote. As pessoas que se esmeram para que tudo fique como sempre foi. E a gente precisa enfrentar essa mentalidade, que é a mentalidade de um pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro, que foi celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. Esta é a verdade. E há uma ordem velha que defende com unhas e dentes esse pacto. O que há de bom é que há a reação da sociedade a que eu me referia. E, da mesma forma que nós temos que ter vergonha pelo que aconteceu, acho que nós temos que ter orgulho por estarmos tendo a determinação de enfrentar esta chaga da corrupção e expondo as entranhas do país com a coragem que nós estamos fazendo. Poucos países no mundo tiveram um judiciário, um Ministério Público independentes a ponto de poder contribuir para transformar esta cultura da corrupção. E acho que nós já avançamos muito, porque somos um país que parou de varrer o lixo para baixo do tapete. Essa é uma grande conquista. Ainda não sabemos exatamente o que fazer com o lixo, mas já paramos de varrê-lo para baixo do tapete. E isto é, em si, uma conquista importante. Portanto, há esta reação. Essas pessoas têm aliados em toda parte, nos altos escalões, nos poderes da República, na imprensa e onde menos seria de se esperar. Portanto, esta não é uma luta que se possa ganhar por nocaute. Eles são muito poderosos. A gente vai ganhar por pontos. Mas tem que ter preparo físico e insistir. Tem que ter perseverança. Eu gostaria de dar uma última palavra, antes de voltar para a nossa agenda positiva, sobre o custo da corrupção. A corrupção tem um custo financeiro. Aparentemente, a Petrobras foi lesada em 20 bilhões de reais. A Fiesp fez uma pesquisa e calculou que a corrupção correspondia a 2,3% do PIB, o que são cerca de 100 bilhões de reais por ano. Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Portanto, há um custo financeiro. Em segundo lugar, há um custo social. O dinheiro que vai para a corrupção
É dinheiro que não vai para a saúde, é dinheiro que não vai para a educação, é dinheiro que não vai para melhorar as estradas, é dinheiro que não salva vidas. A corrupção mata. Há um custo social relevante. Mas o custo maior, eu penso, é um custo moral, que é a criação de uma cultura de desonestidade generalizada. O que aconteceu no Brasil? Qual era o modelo de negócio dessa gente? Funcionava assim. O agente político relevante nomeava o ministro ou o dirigente da empresa estatal com a missão de desviar cotas pré-determinadas. Este agente, dirigente estatal ou ministro, encarregado de desviar as cotas, ele fraudava a licitação nos contratos públicos, era para contratar o parceiro no desvio. Então, ele contrata a empresa que é parceira no desvio. A empresa que é parceira no desvio, para gerar o excedente que vai ser distribuído pela rapaziada, superfatura os contratos. Este era o trinômio. Nomeação do dirigente estatal, fraude na licitação, seja por cartelização, seja por escolher quem vai ganhar, superfaturamento das obras para gerar o dinheiro que depois ia ser distribuído. Portanto, há uma discussão equivocada no Brasil, que é de saber se o dinheiro foi para a campanha ou se o dinheiro foi para o bolso. Da minha experiência, vai um pouco para cada lado. Mas o problema maior não é para onde o dinheiro vai, é de onde ele vem, é a cultura de desonestidade que você gera para produzir o dinheiro que vai ser distribuído. De modo que não faz nenhuma diferença se foi caixa 1, caixa 2 ou caixa 3, porque o problema não é para onde ele vai, é o que se fez para produzir aquele dinheiro das, aspas, doações, que são, na verdade, repasses de propinas. Portanto, veja, esse não foi um caso que se descobriu. Esse era um modelo de negócio. Esse ainda é o modelo de negócio no país. Esta cultura ainda não foi desfeita. Ou alguém acha que essa gente se engalfinha para nomear diretor de empresa estatal para fazer coisa boa. A OAB se empenha para nomear diretor de empresa estatal, presidente. Portanto, é para fazer coisa... Na verdade, nós acabamos nos surpreendendo com o que sempre soubéramos, que essa gente é posta lá para fazer isso mesmo. Portanto, nós temos que ter a perspectiva do custo da corrupção, financeiro, social e moral. Como é que você cria uma cultura de honestidade num ambiente assim? A jornalista Miriam Leitão escreveu um livro chamado A História do Futuro, em que ela usa um exemplo feliz do mal que a corrupção faz, porque ela premia os piores. Se uma grande empresa tiver 2 engenheiros, conseguiu desenvolver uma fórmula pela qual ele barateia o custo da obra, e o outro tem um acesso ao administrador público que paga qualquer preço pela obra, desde que ele leve algum. No país que nós criamos, o segundo é mais valorizado do que o primeiro. Portanto, nós valorizamos os espertos mais do que os bons. É isso que a corrupção faz. E, portanto, nós precisamos voltar a ser um país, ou construir do zero um país em que ser honesto e ser bom valha mais a pena do que ser esperto, do que ser desonesto. Eu, antes de encerrar, gostaria de falar um pouco de uma agenda para o futuro. O que nós estamos pensando em fazer daqui para frente, assim que passar a tempestade. Aliás, a gente tem que pensar o país antes de passar a tempestade. Eu li certa vez, recentemente, um cartaz que dizia: viver não é esperar a tempestade passar. Viver é aprender a dançar na chuva.
portanto, eu acho que, no meio da tempestade, a gente tem que aprender a fazer o que a gente tem que fazer, que é continuar a pensar o país. Gostaria de fazer aqui uma observação que considero importante. Eu não falo de política. Ninguém sabe aqui se eu gosto mais de Lula, Temer, Bolsonaro, Dória, Huck, ou seja lá quem for. Porque um juiz, quem escolhe ser juiz, tem que abrir mão verdadeiramente de qualquer opção política. Eu juro a vocês que a minha mulher não sabe em quem eu votei na última eleição presidencial. Eu considero que faz parte do meu trabalho manter o meu voto secreto. Portanto, quem aceita servir à justiça não pode servir a nenhum outro senhor. Nenhum. A lógica de um juiz é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. A lógica de um juiz não pode ser a lógica amigo e inimigo. O poder, inclusive o poder judicial, existe para fazer o bem. O poder não existe para proteger os amigos e para perseguir os inimigos. Esta é a cultura de compadrio que a gente tem que superar no Brasil também. E juiz que faz favor transaciona com o que não lhe pertence. E, portanto, esta possibilidade não existe. Mas não faço política, mas penso as instituições e penso o Brasil. E, portanto, o nosso capítulo final é uma agenda para o Brasil. Eu não falo mais do que 1 hora, portanto, já tranquilizo todo. E já falo de pé. O orador que fala de pé sabe a hora de parar. Uma agenda de transformação política. Apesar de ter havido algumas pequenas melhorias em relação à proibição de coligações e cláusula de barreira, nós ainda precisamos de uma reforma política capaz de baratear o custo das eleições, capaz de aumentar a representatividade do parlamento e de facilitar a governabilidade. E uma reforma que, em última análise, possa trazer gente nova para a política, possa atrair vocações para a política. Parte da judicialização que a gente vive no Brasil é que a política deixou de ser capaz de atrair os jovens idealistas e movidos pelo interesse público, e muitos deles foram para o judiciário, foram para o Ministério Público e querem transformar o mundo a partir do judiciário. O que é bom, mas só pode ir até um certo ponto, porque depois de um certo ponto as escolhas na vida são escolhas políticas, e escolhas políticas não podem ser feitas pelo judiciário. Então, nós precisamos de um sistema que atraia gente nova, gente boa. Do jeito que parece que são capitanias hereditárias. Essa é a verdade. Portanto, é preciso enfrentar o tema do sistema de governo. Eu defendo, mas não vou me dedicar a isso, de longa data, e acho que falei aqui da outra vez que estive, um modelo semipresidencialista. Presidente eleito, presidente que conserve algumas competências importantes, mas um primeiro-ministro fará o varejo da política. Se o primeiro-ministro perder a sustentação política, você pode trocá-lo sem abalo às instituições. Eu propus isso num longo artigo que publiquei há 12 anos atrás. E se o modelo tivesse passado, teria nos poupado de muitos dissabores recentes. Mas não é um semipresidencialismo meia-sola para curar graves ilegitimidades. Tem que ser um projeto debatido com a sociedade e aprovado, talvez para lá na frente, para não interferir com o jogo que já está posto na mesa. Mas a ideia é essa. Presidente eleito pelo voto direto conserva competências importantes,
relações internacionais, nomeação dos comandantes militares, nomeação dos ministros dos tribunais superiores, iniciativa de leis em algumas áreas, e o presidente indica o primeiro-ministro, que, no entanto, tem que ser aprovado pelo Congresso. Se o primeiro-ministro cai por perda de sustentação política, ele é substituído dentro das regras do jogo, sem que isso comprometa a estabilidade. O primeiro-ministro estará no fronte da transformação política e o presidente da República é o fiador da estabilidade institucional. E assim nós nos libertamos dessa praga que é o hiperpresidencialismo latino-americano, que é uma usina de crises, e sempre foi e vai continuar a ser. Sobre o sistema de governo, tenho defendido, e acho que hoje é quase consenso nos círculos que eu frequento, de pessoas que pensam o Brasil, um sistema distrital misto que substitua este modelo de voto proporcional em lista aberta, em que menos de 10% dos deputados são eleitos com votação própria, 90% são eleitos com transferência de votos. Portanto, é um sistema em que o eleitor não sabe quem elegeu e o candidato não sabe por quem ele foi eleito. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem a quem prestar conta. Se qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós, quiser saber como o seu parlamentar votou na questão da reforma trabalhista ou na questão do foro privilegiado, não tem como saber. Portanto, a gente precisa de um sistema que, 4 anos depois, quando o parlamentar voltar para pedir voto de novo, você possa ver o histórico dele e ver se ele correspondeu à expectativa que o eleitor tinha, ou se é hora de mudar por outro. Portanto, nós precisamos do sistema distrital misto que barateia significativamente a eleição e permite um mínimo de identificação entre o eleitor e o eleito. E no sistema partidário, além de acabar com a farra dos partidos, de modificar o modo como se opera o fundo partidário, era preciso criar um mecanismo de fidelidade partidária que funcionasse assim. O presidente da República, ele tinha que poder negociar com um partido, institucionalmente, as matérias que ele precisa aprovar. E o partido devia fechar questão em relação às matérias importantes. A gente tem um modelo em que o presidente da República tem que, na Câmara, negociar com 513 deputados, cada um é um empreendedor individual. E, portanto, não há cofre público que resista a este modelo fisiológico de negociação. E aí, cada votação relevante custa dinheiros, cargos e coisas piores. Triste como seja, também esta é a realidade. Portanto, a agenda de uma reforma política continua no radar e é preciso continuar com muito esforço. Se conseguiu aprovar um pouquinho de cláusula de barreira e uma atrasada proibição de coligações que dão sobrevida a esses partidos que têm donos privados que vivem de dinheiro público. Portanto, eu queria insistir. A primeira agenda é uma agenda de transformação política que continua em aberto. Eu falo disso há tantos anos que eu me lembro de uma passagem que se atribui ao Carlos Drummond de Andrade, diz que entrou num sebo lá no Rio e encontrou um livro dele que tinha uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo, desembargador. Ele tomou-se de uma indignação profunda, comprou o livro, mandou para o amigo e falou, para fulano de tal, insistentemente. Portanto, insistentemente, eu digo, nós ainda não viramos a página da necessidade de uma reforma política. Portanto, é uma agenda que precisa ser empurrada. A segunda das 3 agendas, há uma agenda econômico-fiscal, que inclui uma reforma da Previdência. Eu devo dizer que eu penso o Brasil, tenho muitas preocupações sociais e tenho horror de demagogia ou de populismo. A gente precisa de uma reforma da Previdência. Não é uma opção ideológica, não é uma opção filosófica, é uma questão aritmética. A conta não fecha
e se nós não a fizermos, e na maior extensão e profundidade possível, e que seja justa, nós vamos entregar um país arruinado para os nossos filhos. E eu não quero passar por esse vexame. É uma questão de justiça intergeracional. E, portanto, tem que ter idade mínima, evidentemente. Pode ter um temperamento aqui e outro ali, para o trabalhador em determinadas condições. Tem que acabar com a farra das pensões, uma farra, dinheiro desviado ou predestinado. Portanto, é preciso fazer algumas coisas que não são simpáticas, mas são necessárias. E a gente tem que corajosamente enfrentar isso sem demagogia. Não é agenda de um governo, é agenda de um país. Nós temos que ser capazes de criar um denominador comum de necessidades a serem patrioticamente satisfeitas, não importa quem esteja no poder. Um país democrático comporta diversos projetos de poder. Pode ser um projeto conservador, pode ser liberal, pode ser progressista. Tem lugar para todo mundo na democracia. Só não pode ser um projeto desonesto de poder. Um projeto baseado em desviar dinheiros, por evidente. Portanto, a reforma da Previdência faz parte da sobrevivência fiscal do país. Portanto, a gente tem que fazer. Não importa quem esteja lá. É preciso, como disse, ter uma agenda patriótica que seja indiferente à maior ou menor simpatia por quem seja o governante. É preciso uma reforma tributária. O sistema é complexo e regressivo, concentrador de renda. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas não vou ter esse tempo. E nós precisamos, essa é uma visão, de um choque de livre iniciativa no Brasil. O Brasil, pela Constituição, se rege pelo princípio da livre iniciativa. Se o princípio o da livre iniciativa não tem nada a ver com programas sociais e redes sociais de proteção para quem precisa, do que eu sou totalmente a favor. Estou falando de uma cultura empresarial que não conseguiu ser capitalista. Capitalismo significa risco, concorrência e igualdade entre os participantes. A cultura brasileira é financiamento público, que é para não ter risco nenhum. Reserva de mercado, que é para não ter concorrência. E regimes fiscais especiais, que é para ser diferente em relação aos demais. Financiamento público, reserva de mercado e desonerações fiscais não é capitalismo. Isso é socialismo para ricos, que é um pouco o modelo que nós estamos praticando. Portanto, é preciso um choque de capitalismo, um choque de empreendedorismo e de aceitação do lucro e dos proveitos materiais que vêm daí. Não é uma opção ideológica. A história comprovou que a livre iniciativa é uma melhor forma de gerar riquezas. Portanto, quem é progressista, quem tem compromissos sociais, quem tem compromisso com a emancipação das pessoas, tem que colocar a atenção em como é que se vai distribuir as riquezas. Porque a maneira de gerar, na quadra histórica que nós vivemos, a livre iniciativa gera mais riquezas. Não importa o que qualquer um de nós já achou. Nós somos de uma geração que acreditava no Estado como protagonista. Perdemos. Não é assim. Não funciona assim. O Estado tem que ser protagonista para os pobres, prestar serviços públicos de qualidade, ter programas sociais bem administrados e um sistema tributário efetivamente redistributivista. Moderado, porque tudo sem proporcionalidade é ruim e gera fuga de capitais. Moderado, mas justo. Muito importante
esses itens, eu diria, de uma agenda econômica e fiscal, reforma tributária, reforma previdenciária, e acabar com esse capitalismo dependente do Estado, um capitalismo de compatrio, um capitalismo de financiamento dos amigos. E, por fim, é preciso uma agenda social. Educação, e não pode ser um slogan. Este é o grande projeto brasileiro. E é um projeto ainda não alçado ao papel prioritário que ele deve ter. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o presidente Michel Temer, a grande discussão, a grande preocupação que mobilizava a imprensa e os formadores de opinião é quem vai ser o ministro da Fazenda? Quem vai ser o presidente do Banco Central? Quem vai ser o presidente do BNDES? A economia era o topo da agenda. E como o país estava em crise e em recessão, era compreensível que fosse e deve ser mesmo. Mas a educação tem que ter o mesmo status da economia. Mas a educação entrou no racha político geral. Ficou com o DEM. Nada de reserva em relação à pessoa física do ministro da Educação, que é um homem extremamente distinto. Não é isso, não é esse o ponto. O ponto é a falta de prioridade no debate público nacional da educação. E, portanto, nós precisamos colocá-la no centro da discussão. Todas as pesquisas recentes comprovam que a educação deve começar na primeira idade. O grande projeto educacional brasileiro, na percepção que eu tenho e tenho procurado estudar esse assunto, é começar a educação infantil nos primeiros meses de vida. Porque num país que tem tantos lares desfeitos, é a escola que vai poder dar para essa criança afeto, respeito, valores e nutrição que ela não tem em casa. E se você não resgata essa criança na primeira idade, você perde ela para o mundo. E o que aconteceu é que nós conseguimos universalizar o ensino fundamental. Com 6 anos de idade, está todo mundo na escola, o que é uma conquista muito importante que nós conseguimos. A qualidade ainda tem problemas, mas nós conseguimos universalizar o ensino fundamental. Só que esta criança, quando chega no ensino médio, ela não fica. Nós temos índices dramáticos de evasão escolar no ensino médio. E concluir o ensino médio é decisivo para uma vida mais rica, para uma vida mais esclarecida, para um trabalho mais produtivo e menos braçal. E o que as pesquisas demonstram é que se você pega a criança na primeira idade, ela vai mais longe. Mas se você não tiver nutrição, vocabulário mínimo e valores no começo, você nunca mais recupera isso. É um pouco como aprender línguas. Quem já observou, se você bota uma criança para aprender línguas com 3 anos de idade, aquilo entra no sangue e é natural dela. Se você deixa para aprender línguas, eu estudei francês com 40 anos de idade, eu até acho que aprendi um bocado, mas nunca vai ser a mesma coisa do que quem aprendeu na primeira idade. Portanto, é preciso resgatar a criança no começo. Esse é um capítulo importante de um projeto educacional para o Brasil. Essa é uma agenda social. Nós falamos de uma agenda política, de uma agenda econômica e de uma agenda social. Começa por educação. Depois tem um pacote importante que inclui saneamento, que é a principal política pública de saúde preventiva, habitação popular. Um dia nós vamos desfavelizar o Brasil, urbanizar, dar casas dignas e bairros urbanizados para todo mundo. Transporte. As pessoas, talvez não seja o caso em Florianópolis, mas em cidades como São Paulo e Rio, as pessoas gastam 2 horas em cada perna. A gente passa 4 horas para ir e voltar. Já acontece aqui também? Ainda não. Tá? Uma pessoa que passa 4 horas no trânsito tem uma qualidade de vida ruim, por evidente. Portanto, o papel de tudo que a gente pensa na vida é fazer a vida das pessoas ser melhor.
E, portanto, se alguém está passando 4 horas no trânsito, entre ida e volta, a gente tem que incluir isso como preocupação básica numa agenda social. Portanto, saneamento, habitação, urbanização e transporte. E, por fim, a questão do meio ambiente e da Amazônia. O Brasil trata a Amazônia como se fosse um passivo, um problema, um estorvo. É o maior repositório de biodiversidade do mundo. A Amazônia é um ativo e nós tratamos como se fosse um passivo e nos empenhamos compulsivamente em destruir a floresta. A quantidade de floresta que se destrói por ano, houve uma redução, houve uma expansão recente e nós destruímos uma riqueza que nós temos para botar soja, para botar gado, para derrubar madeira, coisas que não são compatíveis com as necessidades ambientais do Brasil e do mundo. Portanto, nós tínhamos que incluir a Amazônia, a preservação da Amazônia na agenda, ter uma política de desmatamento líquido zero, que é reflorestar o que seja inevitavelmente desmatado, e acho que nós tínhamos que reunir as melhores cabeças e pensar um modo de o Brasil e o mundo recompensarem a Amazônia para que manter a floresta de pé seja mais interessante do que derrubá-la. É isso que nós temos que criar. Eu fiz economia, fiz 5 períodos de economia na minha vida, antes de ficar junto com o direito, até que um dia eu descobri que não era feito daquele material, que era cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2, matemática financeira. Mas aquilo me ajudou um pouco na minha vida. E eu tinha um professor de economia que, no primeiro dia de aula, ele perguntava assim: quando é que se deve cortar uma árvore? Essa era a pergunta do primeiro dia de aula. E no último dia de aula, ele respondia: quando for econômica e socialmente mais interessante, cortá-la do que mantê-la de pé. É uma lógica muito elementar, mas é essa lógica que a gente tem que criar para a preservação da floresta. Tornar mais interessante a sua preservação do que a sua destruição, evidentemente oferecendo alternativas econômicas e profissionais para que as pessoas, evidentemente, possam viver, porque todo mundo tem que viver. Aqui termino. Dizem que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. E que William Harrison fez o maior discurso de posse da presidência dos Estados Unidos, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington. As posses são ao tempo, em janeiro, um frio danado. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, aqui concluo para dizer uma coisa que sinto muito verdadeiramente, e acho que é a nota positiva com que eu comecei e gostaria de acabar. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, ou seja, começamos, portanto, há 209 anos atrás. Antes disso, os portos eram fechados, portanto, não podia haver comércio exterior. Era proibida a construção de estradas na metrópole. Era proibida a existência de manufaturas. Não havia dinheiro. As trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravos. E não havia escolas de nenhum grau. Portanto, 98% da população era analfabeta, há 209 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Agora vamos à superestrutura. Nós não éramos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Queridos como são nossos irmãos portugueses, nós somos herdeiros do último país da Europa a acabar com a Inquisição.
O último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, o último país da Europa a acabar com o absolutismo. Pois com aquela infraestrutura e com esta superestrutura, em 209 anos, nós nos tornamos uma das maiores democracias de massas do mundo e somos uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi um dos maiores sucessos do século XX. De novo, a fotografia é devastadora, mas o filme é bom. Nós temos andado na direção certa. E a direção certa é mais importante do que a velocidade. Apesar da baixa velocidade, por vezes, nos angustiar muito a todos. Mas nós já vencemos batalhas que pareciam invencíveis contra a ditadura, contra a hiperinflação, contra a pobreza. Não há por que achar que a corrupção seja uma batalha invencível. O único risco que há é o das pessoas de bem desistirem. Porque nos ambientes corruptos, às vezes, mesmo as pessoas de bem são contaminadas. Assim como nos ambientes de honestidade, mesmo os corruptos se comportam adequadamente, que é a transição que nós temos que fazer. Portanto, o pior que pode acontecer é alguém achar que não vale a pena ser bom e fazer o bem. Esta seria a grande derrota, que não vai acontecer. Portanto, eu compartilho com vocês o slogan com que eu me animo nos bons e nos maus momentos, que é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado.